Olá, bem-vindo à sua aula número 131 de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre o módulo queue. Então, vamos lá. Então, queue significa fila em inglês e consiste basicamente num módulo que organiza o acesso a um tipo de data qualquer. Então, como é que a gente pode pensar em queues? Queues é um objeto que ele é modelado segundo uma regra, que é a regra chamada FIFO, que significa First In, First Out. Então, a gente pode pensar em queue como uma lista de objetos, pode ser um objeto qualquer. E essa lista, ela possui, você vai colocando objetos dentro dela, só que você limita. O primeiro objeto que entra nela é também o primeiro objeto a sair dela, certo? Por isso que a gente tem essa regra. Então, como falei, filas são semelhantes às listas porque elas armazenam esses objetos. Só que o que elas têm de diferente das listas? É que elas são controladas por um thread lock. Então, para você acessar determinado elemento da minha fila, ou para você retirar um determinado elemento da minha fila, eu passo por esse thread lock, certo? Então, eles são feitos para serem seguros desse ponto de vista. Então, aqui vocês estão vendo que está executando, consumidor 1 recebeu, produtor ID 0, cont 0, consumidor 0 recebeu, produtor ID 0, cont 1, consumidor 1 recebeu, produtor ID 0, cont 2, cont 3, e isso aqui vai continuar executando. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Você vê que eu tenho aqui um arquivo fila.py. Eu defino que o número de consumidores é 2, que o número de produtores é 4 e que o número de mensagens é 4. Note que a gente está usando aquele nosso módulo thread com um underline aqui na frente, indicando que a gente está usando um módulo thread um pouco ultrapassado, um pouco mais limitado, então mais primitivo. O módulo queue e o módulo time. E a gente vai criar um lock, aqui, uma trava, que é o print seguro, que é simplesmente para imprimir mensagens na tela de maneira segura, ou seja, para cada thread que estiver rodando, quando a gente for imprimir uma mensagem na tela, a gente vai reservar o standard output para aquela thread em especial. E eu crio aqui uma fila. Então, para eu criar uma fila usando o módulo queue, eu simplesmente coloco queue, ponto, e aqui o objeto que a gente usa para simular uma fila é o objeto queue. Entre colchetes aqui, pode não receber nenhum argumento. E aqui eu criei minha fila. Agora vamos para a execução do nosso programa. If name equals main, indicando que se a gente estiver executando esse programa diretamente, o que a gente vai fazer? Para cada um dos consumidores, a gente vai criar uma thread para eles. Essa thread é para executar a função consumidor, que recebe como argumento um valor i. Então vamos olhar para a função consumidor. O que consumidor faz? Então aqui eu tenho um bloco while loop que é infinito. E a minha função faz com que eu durma por 0,1 segundos. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tento pegar o meu objeto fila, aqui, e obter um determinado valor de fila. Indicando aqui que o meu valor de block é falso, ou seja, eu não devo bloquear nada na hora de eu receber o valor que está em fila. Se eu tiver um erro do tipo dizendo que o valor que eu tentei acessar na minha fila, ou seja, minha fila não tem nada, minha fila está vazia, eu simplesmente pulo a execução. Caso contrário, eu vou pegar e reservar essa thread consumidor para imprimir a mensagem consumidor, o ID do consumidor, recebeu e o valor que a gente recebeu da nossa fila, certo? Então, no caso, eu vou criar dois consumidores. Então, é isso que você vê aqui, consumidor 0 e consumidor 1. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? Depois, para cada um dos produtores, que são 4, eu vou criar uma thread produtor que vai receber um valor i. Então, vamos olhar produtor. Produtor, ele vai escrever um determinado número de mensagens, no caso 4. Ele vai dormir por um determinado tempo.
E depois ele vai colocar na minha fila a mensagem, o produtor de D tanto, ele mandou a mensagem que é o número da mensagem. E aí, por isso eu vejo aqui produtor ID1, produtor ID2, produtor ID3, mandando mensagens que os consumidores estão recebendo. Por fim, eu vou dormir durante um determinado tempo entre a criação de cada um dos produtores, certo? E quando eu terminar de mandar todas as mensagens, ele vai sair da thread principal. Então, o que aconteceu? Qualquer consumidor poderia acessar o valor da fila. Dois consumidores poderiam acessar o valor da fila ao mesmo tempo, se a gente tivesse bastante azar. Se a gente fosse suficientemente azarado, a gente teria duas threads tentando acessar o mesmo objeto numa lista. Agora, a fila, a queue, ela já possui um thread lock implementado nela. Então, o que acontece? Se duas threads requisitam um determinado valor da fila, a fila vai liberar somente para uma das threads esse valor. Então, ele vai bloquear e a primeira thread que chegou lá vai ser a que vai pegar o valor da minha fila. Então, isso é uma maneira segura de eu compartilhar objetos e de efetivamente simular uma fila sendo rodada. Então, isso, para quem trabalha com simulações de sistemas, saber o módulo queue é essencial para simular a grande maioria dos sistemas. Sistema de manufatura, sistema de transporte, sistema portuário, entre outras coisas. Ok? Então, observações, notar que a gente usou o módulo thread ao invés do threading. Então, por que a gente está usando o módulo thread ao invés do thread? Então, o que acontece? O módulo thread, a gente tem aquela função thread.join, que significa que enquanto as threads estiverem sendo executadas, eu nunca vou fechar o meu programa. Por outro lado, o módulo thread, ele fecha o programa silenciosamente quando a thread principal fecha, mesmo que as outras threads ainda estejam rolando seus loops infinitos. O threading, por outro lado, travaria o nosso programa, ele não deixa fechar enquanto as threads estiverem ativas. Então, por isso, a gente não usou o módulo thread no primeiro momento. Agora, o módulo thread, quando você cria um objeto thread, existe uma flag, que é simplesmente um atributo da thread, que é o atributo daemon. Por default, o daemon vale false. E o que significa daemon sendo false? Significa que enquanto essa thread estiver sendo executada, eu vou prevenir o meu programa de fechar. Quando eu troco para verdadeiro o valor de daemon, aí sim eu tenho essa simulação de fechar silenciosamente o meu programa quando o programa principal acaba. Então, com isso, se eu executar o programa com o threading, você vai ver que primeiro é mais rápido, sabendo que as mensagens estão sendo criadas mais rapidamente. E aqui no fila threading, você vê que o produtor ele ficou igualzinho, certo? Um e o outro. O consumidor ficou igualzinho também. O que mudou está aqui no if name equals main. Então, o que acontece? Para cada consumidor, vou criar uma thread consumidor, o argumento continua sendo i. Eu passo o valor de daemon para true, inicio a minha thread, e aqui eu não precisava ter feito aqui, eu poderia... eu fiz uma besteirinha aqui, poderia ter colocado simplesmente aqui, certo? E eu vou criar aqui o meu espera. E aí, para os meus produtores, eu também vou criar threads. Vou colocar cada uma dessas threads produtor dentro do meu espera. Vou iniciar a thread.
E enquanto os meus produtores estiverem sendo executados, então enquanto eles não serem fechados, então você vê que o produtor ele não é infinito, o consumidor é que é. Ele vai continuar executando. Quando todos os meus produtores tiverem sido fechados, ele vai sair da minha thread principal. Então, por mais consumidor esteja sendo executado, como o daemon dele é true, ele consegue fechar o meu programa. Então, por isso aqui você vê sair da thread principal. Se eu não setasse daemon como sendo true, esse programa ficaria rodando infinitamente. Então, quando você tem uma thread que é infinita e você quer que seu programa feche quando determinada execução terminar de acontecer, você tem que setar aqui o daemon para ser verdadeiro. E é isso. Essa é a simulação de filas utilizando o módulo Queue.